Peço só mais um pouquinho de paciência, os irmãos já estão ficando cansados de ouvir a minha voz hoje, né? Mas só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho, amém. Os irmãos têm observado, né? Hoje o Mateus me acompanhou aqui. Nós estamos introduzindo alguns jovens também no serviço. Se faz importante que cada um vá também aprendendo, sendo treinado, né? Para também fazer o serviço. Inclusive temos uma reunião hoje, só reforçando, 2h30, porque foi marcado para as 2 horas essa reunião com todos os jovens que estão sendo inseridos no serviço da casa, mas eles têm um ensaio de 1h30 até 2h30, então nós estamos postergando para 2h30 a reunião com os jovens. Amém? Amém, amém. Como já falamos aqui, irmãos, estamos na quinta paraxá, Raí Sara, uma paraxá linda, muito bonita, apesar dela começar, né, com um fato triste, né, que é o anúncio da morte de Sara, a primeira matriarca, né, e Abraão ali no capítulo 23, os irmãos podem abrir, precisa encontrar um local, adquirir um local para sepultar a tua morta. E o interessante, né, irmãos, que a importância de adquirir este local é grande, porque ele estava como estrangeiro ainda ali, tanto que ele começa. Vamos ler o capítulo 23 aqui enquanto passa esse barulho. Os anos da vida de Sara foram 127. Morreu Sara em Kiriat Arbá, que é Hebrom, na terra de Canaã. Estou em Gênesis capítulo 23, versículo 2. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão diante de sua esposa morta, e disse aos filhos de Et: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me o direito de um lugar para sepultar entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Elohins, és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares a tua morta. Então se levantou Abraão e prostrou-se em terra diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que possui no fim do seu campo, que dê a mim pelo devido preço, em posse de sepulcro, no meio de vós. Ora, Efrom, o Eteu, estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo Tadou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e disse a Efrom, aos ouvidos do povo da terra: se te agrada, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu Efrom a Abraão: meu senhor, ouve-me, um terreno de 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti, sepulta ali a tua morta. Abraão concordou com os termos de Efrom e pesou-lhes a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Mamre, o campo e a caverna que nele estava, e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite em redor, se confirmaram a Abraão por posse na presença dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão sua mulher, Sara, na caverna do campo de Macpela, em frente a Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et, em posse de sepultura. Acho que tem o celular tocando aí, hein? Tem um celular tocando aí, vibrando, né? Amém. Aí, amém. Amém, amém. Irmãos, eu estou com o braço tremendo. Está doendo. Que o peso da Torá, ele é, além de espiritual, o peso físico dela é grande.
ter essa responsabilidade de segurá-la é um privilégio para nós homens. E por mais que a gente fique cansado, a gente tem que levantar a cabeça e fazer, sempre obedecer. Não negligenciar o que Ele manda, o que Ele determina, e simplesmente fazer. Mas meu braço está doendo. Amém. Voltando aqui, não era bem dessa forma que eu ia iniciar, mas o Eterno sabe todas as coisas. Lá, nesse momento morre, né, a esposa de Abraão, depois de 127 anos de vida. A mulher que o acompanhou, a mulher que foi obediente, foi submissa, porque lá em Gênesis capítulo 12, quando o Eterno chama a Abraão, Abraão primeiro diz: eis-me aqui, ele só obedece. Sua mulher, não tem nenhum relato que ela reclama, não vejo nenhum relato dela questionando, não temos nenhum relato. Obviamente que ela é esposa dele, se ela não estava próxima a ele quando foi falado, ela pode até perguntar, que é natural do ser humano, não é verdade? Para entender, afinal de contas, como diz a palavra, Abraão era já bem sucedido financeiramente, estava junto a toda a sua família. Então é natural que sua esposa o questionasse o que estava acontecendo, mas ela obedece, ela é submissa. Em Gênesis capítulo 23, no versículo 1, numa outra tradução mais próxima do original, é muito mais delicioso de ler. Está escrito assim: as vidas de Sara são 100 anos e 20 anos e 7 anos, os anos das vidas de Sara. Por que está dessa forma? Nossos pais nos ensinam, que ali está mencionando as vidas de Sara. Por quê? Porque Sara foi uma antes dela ter tido o filho Isaac. Ela era estéril, o Eterno a tratou, ela também passou por um tratamento, não só ela, como todas as matriarcas, como todos os patriarcas passaram por tratamento também, para poderem chegar à condição do que o Eterno queria. Eles foram os escolhidos, sim, mas tinham que passar por processos de tratamento, de aprendizagem e entendimento. Então o que eu quero dizer com isso? Se nós formos escolhidos para alguma tarefa, não significa que nós estamos prontos. Muito pelo contrário, é aí que nós temos que nos preocupar, porque a responsabilidade aumenta e eu tenho que me submeter a essa ordem dada a mim, buscar tudo aquilo que eu preciso dentro da palavra do Eterno, para que eu não me vanglorie em cima dessa responsabilidade que foi a mim imputada e peque por arrogância, peque por soberba, peque porque acho que estou pronto e fui o escolhido para determinada tarefa, determinada função. Eu tenho que me submeter e entender, eu apenas fui chamado. Eu tenho todo um caminho a percorrer, o qual eu preciso aprender. Tamanha foi a responsabilidade de Abraão, e nós lendo toda essa paraxá, ele lá na sua velhice, depois que morre a esposa, ele no capítulo 24, né? Ele preocupado com aquilo que o Eterno disse para ele lá no capítulo 12, que dele sairia uma nação, uma multidão. Ele manda o teu servo lá para buscar uma da sua terra, da sua parentela, para correr o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com Ismael, que pegou uma egípcia, se não me falha a memória, né? A primeira esposa dele, acho que é egípcia, pegou uma egípcia, ou seja, ele casou com as da terra. E o risco disso qual é e qual era? A contaminação. É natural. A contaminação, o risco de contaminação é muito grande. Então a preocupação de Abraão era enorme. Então Abraão, que lá atrás via a sua esposa, sua amada estéril, viu todo um percurso, o qual ela pôde ter o filho a partir dali, para cumprimento da promessa feita por Adonai a ele. Isso aconteceu não só pela obediência de Abraão, não foi só pela obediência dele, foi pela obediência dela também, porque ela também errou, ela também pecou. Abraão também errou no seu momento de vida. Ele é um ser humano, ele tem dádivas, ele é o patriarca, ele é o pai da fé, o amigo de Elohim, porque como Abraão, raros, só Yeshua acima dele, que foi o perfeito. Ele como um homem, como ser como nós, ele errou, obviamente que provavelmente muito menos do que eu, infinitamente menos do que eu erro, infinitamente menos do que eu erro, mas errou também, porque é um ser humano. Ele teve os seus momentos
os quais ele deve ter se aborrecido por algum motivo e deve ter cometido algum tipo de erro. Mas ele passou por todo um tratamento, porque ali foi estabelecida uma promessa de Adonai. Amém? Gênesis 23, já lemos do versículo 1 até o 20. Voltando a esse capítulo 23, irmãos, quando eu estava lendo ali, é interessante que ali nós podemos, lendo o capítulo, de uma forma bem simples e bem grosseira até talvez, nós vemos uma negociação de alguém que quer comprar algo e alguém que tem algo a ser vendido. Abraão precisava comprar, ele já tinha visto e gostaria de comprar o campo lá onde tem a caverna de Macpela, que é Hebron, e Efron estava ali sentado junto a todos, era o dono dessa propriedade. E o interessante é que a gente lendo isso aqui, fica muito claro para nós a diferença entre o homem generoso e o homem interesseiro, o homem ganancioso. Lendo aqui e o que nós já lemos a respeito de Abraão para trás, fica muito claro a generosidade de Abraão e fica muito claro a diferença dele, que é um homem generoso, de um homem que é interesseiro e ganancioso. Em Gênesis capítulo 18, do 1 a 8, nós temos um belo exemplo disso. Que exemplo é esse? Quando os 3 anjos chegam para Abraão, olha a atitude de Abraão. Ele oferece um pedaço de pão, quando eles ainda estão, tem todo um procedimento, que ele prostra em terra. A pastora ensinou tudo isso na paraxá passada, eu não vou ficar repetindo isso aqui não. Ela já ensinou todo o procedimento de um homem íntegro, correto, da submissão da autoridade, ela falou, submeter-se a um governo, ela explicou tudo isso a semana passada. Eu não vou me prender nisso, mas teve toda essa atitude e ele dá um pedaço de pão. E o final disso se torna o quê? Um banquete. Ele dá um pedaço de pão e todo o episódio termina com um banquete para os 3 que ali foram anunciar a vida, né? Porque eles anunciaram o nascimento que aconteceria de Isaac. Por exemplo, o que ele faz? Ele não chega e fala, vou te cobrar tanto. Ele fala, eu te dou de graça. Eu te dou de graça. E como termina a situação? 400 ciclos de prata. Diz que era muito dinheiro para a época, né? Diz que era muito dinheiro para a época. Então, o generoso, ele começa de uma forma e termina de outra, porque ele não tem interesse. O interesseiro, ele começa com a sutileza, começa jogando, porque ele quer alcançar algo mais em prol do seu benefício. Temos também a generosidade lá em Gênesis capítulo 13, versículos 7 a 12. Também temos a generosidade de Abraão com Ló. Ló e Abraão ali juntos, todos já bem ricos, cheios de gado, cheios de terra, cheios de tudo. Ele sendo mais velho que Ló, ele sendo aquele que levou Ló junto com ele, afinal de contas Ló foi criado com ele, até por respeito Ló deveria dar essa oportunidade. Ele todo generoso, ele fala o quê? Olha para o campo, escolhe, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Aí o interesseiro e o ganancioso faz o quê? Pá, bate o olho, opa, é ali que eu vou, olha que campo bonito, tudo verdinho, meu gado, é ali que eu vou ficar. É ali que eu quero, as pastagens são belas, são bonitas, etc. Olhou para o seu interesse próprio e pegou. O final da vida de Ló, todos sabemos qual é, né? Ele foi para lá, Sodoma e Gomorra foi destruído, ele terminou dentro de uma caverna com suas 2 filhas, as quais o embebedaram, e deles nasceram alguns outros povos, né? Moabitas, Amonitas, se não me falha a memória. Exatamente, da filha mais velha e da filha que o embebedaram. E o que é generoso? Uma pessoa que é generosa. O que é ser generoso? Generoso é aquele dotado de caráter e sentimento nobre. Essas características nós encontramos em Abraão facilmente, né? E o ganancioso é a pessoa que possui ganância, que não mede esforços para conseguir o que deseja, seja por meios lícitos ou ilícitos.
E o interesseiro, que às vezes as pessoas confundem, apesar das duas palavras estarem bem ligadas, né? Pessoa que faz algo para outra, pensando no que ganhará com aquilo. Se nós olharmos Provérbios 22, vamos lá? Provérbios 22, versículo 9. Provérbios 22, versículo 9. O generoso será abençoado, pois dá do seu pão ao pobre. Provérbios 11, versículo 25, também fala algo a respeito disso. Vamos lá? Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Ou seja, se eu sou generoso, eu vou colher generosidade. Por que eu estou falando isso? Já vou chegar lá. Vou ler uma parte que eu encontrei aqui, que eu achei muito interessante e gostaria de ler, para não cometer o risco de errar. A generosidade é uma força de caráter que reúne uma mistura de sentimentos positivos, como compaixão e delicadeza, e descreve a tendência dominante e genuína de um indivíduo em colaborar ativamente para o bem do próximo. Comecem a refletir, quem do nosso convívio, que nós conhecemos, que tem esse tipo de atitude? Aqui, ou na família, ou no trabalho, né? Isto é o que podemos chamar de bondade e amor altruísta. Uma vez que, para ser generoso, em primeiro plano é preciso reconhecer a humanidade do outro, suas qualidades e limitações, e ainda assim considerá-lo merecedor do seu gesto legítimo de apreço. A generosidade é o oposto da ganância. A generosidade é o oposto da ganância. É uma demonstração de riqueza emocional e espiritual, e uma força que se contrapõe ao individualismo egoísta, pois o indivíduo que tem como razão primeira, busca sempre doar o seu melhor ao outro, sem pedir nenhuma recompensa por isso. Eu que não sou generoso, posso me tornar uma pessoa generosa? Sim, posso. Posso me tornar uma pessoa generosa, sim. O processo não é fácil, o processo é difícil, precisa de uma transformação que, se não vier de Adonai, não acontece. Mas existe. Por que existe? Eu tenho certeza que existe. Se ele deu um filho a Sara que era estéril, por que ele não pode transformar uma pessoa que é gananciosa, não ser mais gananciosa e se tornar generosa? Por que não? Qual a diferença do que acontecia lá para o que pode acontecer hoje? Qual a diferença? Tantos anos se passaram. Se nós olharmos para os pecados que existem hoje, praticamente quase todos ou todos são os mesmos que aconteciam lá atrás. A diferença é que a velocidade de informação ruim não era tão rápida como temos hoje, com todo o avanço de uma tecnologia que, quando usada para bem, é excelente, mas infelizmente também é muito usada para difundir coisas que não levam absolutamente nada. Então qual a diferença? Se lá atrás ele transformou isso, depois veio Rebeca, também estéril, e depois veio Raquel, que também era, por que não pode o Eterno transformar qualquer coisa no dia de hoje? Ele é soberano, Ele é único, Ele é o Criador, Ele é o que dá, Ele é o que tira. Não é isso que nós temos aprendido constantemente? E proclamado aqui N vezes que Ele é o nosso Elohim, é o único Deus acima no céu e na terra, que de fato é. Então por que eu duvidarei de uma transformação, seja ela na minha vida ou na vida de alguém? Não posso duvidar. Se eu duvidar, eu duvido de Adonai. Eu tenho que confiar nele. O que eu preciso aprender é entender, se ele não fizer aquilo, ele está fazendo a vontade dele, não a minha vontade. Se ele não estabelecer aquilo, que aquilo aconteça, é porque ele determinou aquilo.
Se ele determinou que algo precisa ser mudado, mudado será. Se ele determinou que não, não será. Quais os benefícios da generosidade? A pessoa generosa se sente mais feliz, realizada e possui mais qualidade de vida. É verdade. O generoso, ele é assim, ele tem uma tranquilidade em sua vida, tem paz, ele faz tudo o que faz com naturalidade. O generoso genuíno, eu estou falando, tá? Não é o interesseiro que se esconde atrás de uma generosidade, que aí não é generoso. O generoso é aquele que de coração faz em prol do outro, sem esperar nada em troca e preocupado com o bem-estar do outro. O indivíduo generoso é mais engajado, solidário, disposto a cuidar do outro, prestar-lhe favores e praticar boas ações. Pessoas generosas são mais dispostas a fazer sacrifícios em prol de outras pessoas. A generosidade alimenta o amor ao próximo e confere maior significado à vida daquele que é generoso. Indivíduos que são generosos são vistos como exemplos e mais abertos a receber gestos de compaixão. E o detalhe interessante, irmãos, que aí vocês podem dizer, concordar comigo, eu creio que sim. Quem já viu uma situação em que uma pessoa que de fato é generosa incomoda outra? Ou melhor, uma pessoa fica incomodado com a generosidade de outro. Quem aqui nunca viu isso? Eu já vi várias vezes uma pessoa ficar incomodada porque o outro está sendo generoso. E ao invés de ele aprender como exemplo naquela generosidade, ele critica, ele reclama, ele tenta deturpar, ele tenta informar que aquilo que aquela pessoa está fazendo não é porque ela faz de coração. Quem somos nós para dizer o que a pessoa está fazendo ou não está fazendo é ou não de coração? Nós não temos esse direito, não temos essa competência para fazer isso. E aí que entra num ponto interessante, que é o ponto que eu queria chegar, e nós vamos concluir aqui, com certeza, que é um ponto interessante, que é a tolerância. Tolerância. Da mesma forma que nós vemos pessoas se incomodarem com aquele que é generoso, aquele que faz em prol do outro, existe uma palavra chamada tolerância, que ela pode ser usada para a situação A e situação B. O que é a situação A? Eu suporto, eu tolero a atitude de alguém, porque esse alguém quer mudar, esse alguém está lutando para mudar, mas ele ainda não está pronto. Normal. A pessoa está lutando, você vê a sinceridade no coração dela, você vê a sinceridade no olho dela, e ela está lutando, e eu tolero os erros dela, porque ela está em constante luta para melhorar e se afastar de tudo que é errado. E existe a situação B, que é a situação daquela que a pessoa está fazendo errado. Não vou me envolver não, deixa, não quero me dispor com ela não, eu não vou dispor com essa pessoa não, esse pecado não tem problema, esse pecado não vai afetar nada, deixa o teu filho fazer o que quer em casa quando é pequeno, para ver quando ele crescer o que acontece. Se eu deixar a Raquel, que tem 4 aninhos, chegar e impor a vontade dela, porque eu acho bonitinho, eu não vou negar. Às vezes ela fala algumas coisas que eu não concordo. Eu vou negar não, vou confessar. Ela não vai entender isso não, a mãe dela sabe disso. Ela fala, qual a minha estratégia? Eu saio de perto, escondo o rosto em outro lugar. E eu não suporto, porque ela falando com 4 aninhos é interessante. Ela está tentando impor, ela está tentando se colocar para o mundo, mas é uma criança de 4 anos. Agora, vem um marmanjo, uma mulher adulta, com esse tipo de comportamento, eu acho um tanto vergonhoso. Eu acho vergonhoso. Vergonhoso. O que eu quero dizer com isso? A situação que a pessoa está no erro, está errando. E quando alguém que não tolera, alguém que não suporta, alguém que não admite aquilo, chega para repreendê-lo, o que acontece? Alguém falou? Chama de intolerante. É óbvio que eu tenho que ser intolerante àquilo que não é aprovado por Adonai. Eu tenho que ser. Para os meus filhos eu tenho que ser intolerante com uma pirraça. Eu não posso suportar uma pirraça de Raquel com 4 anos. E cito, um dia desse ela chegou em casa com a avó dela aqui, ó, que subiu a escada fazendo pirraça, lembra? Foram 2 aquele dia que ela tomou no bumbum, tá? Não sei se a senhora ouviu lá de baixo. Foram 2 que ela tomou, porque o primeiro não doeu a minha mão.
foi, estou falando a verdade. O primeiro não doeu a minha mão, o segundo doeu muito, não vou negar. O segundo doeu, porque eu bati com força. Mas ela sabe o porquê que ela aprendeu. Eu expliquei para ela o porquê que... Perguntei, ela... Não, papai, não fiz. Primeiro, quer mentir. Eu estou falando de uma criança de 4 anos, irmãos. Mas existe gente aqui de 15, 20, 30, 40, 50 anos que comete pior do que uma Raquel de 4 anos. Pior do que uma Raquel de 4 anos. Ela tenta mentir. Não, papai, não fiz. Não minta, senão vai ser pior. Não sei o que, não sei o que. No finalzinho ela falou. Falei, você vai apanhar por causa disso. Fica em pé, vira o bumbum. Aí tadinha virou e tomou. Sim, tomou. Chorou, pedi para parar. Parou. Aí deu segundo para poder reafirmar a correção dela, né? E no final, o que me impressiona, irmãos, no final, que ela terminou ali, depois eu deixei ela chorar, ela extravasou, normal, né? É que no final ela me abraçou e me beijou. Ela me abraçou e me beijou. Você acha que eu gosto de dar um tapa na minha filha? É disciplina bíblica. É bíblica. Está aqui na palavra do Eterno. A tua vara e o teu cajado te consolam, me consolam, exatamente. Eu apanhei muito do meu pai, que até está no hospital, né? Apanhei muito, não é pouco não. E essa estratégia que eu uso hoje é a mesma que o meu pai me ensinou. Eu me submeti à autoridade dele, ele me explicava o porquê que eu ia apanhar, eu apanhava, e depois ele ainda me perguntava por que eu apanhei, e eu tinha que falar o motivo que eu apanhei. E eu falava, eu faço isso com meus filhos e tem funcionado. E mesmo fazendo isso, eu sei que eles vão errar ainda. E eu também errei muito, mesmo tendo sido corrigido. Quem gosta de dar um tapa no filho? Claro que eu não gosto, eu evito ao máximo. Mas quando chega num momento que a tolerância chegou num ponto que ela vai transbordar, não podemos suportar. E o problema, quando nós vemos um adulto... Pode falar, pastor, que eu vou tomar água. O problema que a gente hoje não é, o problema da educação moderna é apagar todo vestígio das Escrituras. Exato. Enquanto não apagar todo vestígio das Escrituras, para que os pais e as crianças, ninguém tem prazer de corrigir ninguém. É muito duro e muito difícil. Sim. Muito. E nem Adonai. Exatamente. Quando ele vem sobre nós nos disciplinando. Então, a educação moderna e a vida moderna é apagar os vestígios de toda a palavra de Adonai. Nós precisamos mantê-la viva, sem usar de excessos, Exato. sem nada, mas chorar diante do Eterno para nos manter para nós mesmos, que Ele vai nos corrigir. Exato. Ele diz que Ele ama e Ele corrige quem Ele ama. É fácil para Ele corrigir? Não é fácil. Não, claro que não. É fácil quando Ele traz uma enfermidade sobre um filho? Sim. Não é fácil. Não é fácil. Mas Ele precisa trazer, porque nós temos uma serviço dura. Exato. E uma vida muito, muito, muito de intolerantes, de incapazes, Sim. de se dobrar diante daquele que reina soberano. Exatamente. Se submeter à autoridade imposta e colocada por Ele. Nós não podemos ser tolerantes e o Eterno vem nos arrochando, semana após semana, nos arrochando. Eu não posso me alegrar quando o Eterno faz a correção em alguém. Eu tenho que agradecer ao Eterno, porque esse alguém está tendo a oportunidade de ser corrigido. E nós aqui na casa estamos passando por um processo de correção, é fato isso. Agora, uma coisa que é importante, e isso eu lembrei agora porque eu conversei com minha esposa hoje de manhã, é que é sabido aqui que houve uma interdição na casa. Isso não é segredo para ninguém. Observe que não tem nenhuma pessoa cantando ao microfone. Foi uma interdição imposta por Adonai. Ponto. Adonai impôs. Mas não pensem vocês que só quem cantava que está debaixo disso, irmãos. Isso é para todo mundo. Isso é para todo mundo, Isso não é só para quem tinha um microfone, não. Isso é para os que tocam, é para os que cantam sem microfone, é para os que ensinam, é para os professores, é para quem limpa, é para quem vigia, é para quem guarda a porta. É para todo mundo.
todo mundo. E o Eterno tem, quando a gente lê lá o capítulo 20 de Ezequiel que nós estamos lendo, quantas vezes ele fala: por amor do meu nome eu não deixei fazer isso, mas o povo, ele várias vezes faz isso, e o Eterno vai fazer, se nós não observarmos isso como uma oportunidade que ele nos dá de correção. Mas não é quem foi interditado que está, só ele está errado, eu também estou, todo mundo está, e eu não posso me alegrar porque fulano A foi interditado e eu não fui. Eu não posso. Eu tenho que abaixar minha cabeça, orar para que eu busque aonde eu talvez possa, se continuar errando alguma coisa, ser interditado. Esse cuidado eu preciso ter. Eu não posso, a casa, nós não podemos mais ser tolerantes com o serviço mais ou menos. O Eterno não permite, o serviço não pode ser mais ou menos mais. Nós homens que temos as nossas responsabilidades aqui, temos que abrir os olhos. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai interditar nós, se nós não aprendemos a falar o hebraico melhor. Não preciso ser um fluente no hebraico, dificilmente eu vou ser, eu tenho dificuldade com a língua, mas eu tenho que ter um mínimo de entendimento para o que eu estou lendo ali ficar de uma forma que aceita pelo Eterno. O serviço que eu faço aqui, eu tenho que fazer com vontade, com alegria no coração e com qualidade, e ele vai continuar arrochando. Então não dá para ouvir ou perceber que a pastora foi interditada. Não fui eu, isso não é para mim, pastora, isso é para todo mundo, precisa ficar claro para nós. Ela ensinou semana passada, submissão de um governo, de uma autoridade. Ou eu me submeto às ordens do Eterno e aprendo e vou, ou eu não me submeto e vou em algum momento ser interditado. Que situação eu posso ser interditado? Existem várias, né, pastora? E uma delas é a mais drástica, é a minha vida indo embora. Um acidente de carro, uma doença que me acama, pode acontecer. Então nós precisamos tomar cuidado com a questão da tolerância. Não se pode tolerar com medo de se indispor, de não falar, de não corrigir, porque a correção está na palavra. E aquele que é corrigido tem que prestar atenção, tem que ter a sensibilidade de ouvir aquilo, assimilar aquilo, para ter isso como uma oportunidade de aprendizado e correção. Correção, porque essas oportunidades o Eterno vem dando Shabat após Shabat. Nós temos lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 7, também em Efésios 4, vamos ler só Colossenses. Por que eu estou mencionando essa questão, irmãos, da questão da interdição, um negócio que vem, já tem, sei lá, uns 3, 4 sábados que nós estamos falando disso. É porque me impressiona como tem gente que não entendeu nada, pastora. Nada. Tem gente ainda que não entendeu absolutamente nada. Sabia disso? Só não tem dúvida, né? Só está aqui todo dia. Tem gente que não entendeu absolutamente nada do que foi feito, do porquê da interdição, os motivos que levaram à interdição, que isso não é só para quem estava aqui, eles estavam em maior exposição, foram os primeiros, esperemos que não hajam os segundos, né? Lutemos para que não haja mais tipo de interdição, porque pode haver em algum momento. Só que tem pessoas que infelizmente não entenderam absolutamente nada. E dentro ainda da questão da tolerância, pastora, por que eu digo isso? Porque é o seguinte, se eu sou uma pessoa generosa, eu vou para o Leomar e vou tentar entender o que o Leomar precisa, sem ele às vezes imaginar, e vou tentar ajudá-lo, e não vou esperar nada em troca. Correto, Leomar? Agora, quando eu vou no Leomar já esperando que ele me entregue algo, ou que no futuro ele me entregue algo em prol do que eu fiz para ele, nós já sabemos que é interesse ou ganância, não é verdade? Então o que eu quero dizer? Dentro da questão da tolerância, do generoso, do interesseiro, do ganancioso, tem a questão também que a gente precisa entender, é o fato de que paciência, ela também tem limite. Paciência também tem limite. Se eu estou precisando de alguma coisa
e eu quero e preciso dessa alguma coisa, eu tenho que ter paciência de entender se Adonai vai fazer aquilo para mim naquele momento. Eu não posso ficar cavucando daqui, cavucando dali em prol de buscar aquilo, porque o lado de cá eu preciso ter paciência, e o lado de lá, que às vezes é uma pessoa que tem a disponibilidade de ajudar e é generoso, ele em algum momento ele vai ter que parar com isso e vai ter que cessar. E quando cessa, há discórdia, há o desentendimento, há algumas brigas, há algumas contendas. E dentro disso tudo, eu tenho que ter amor ao próximo. Eu preciso amar o meu irmão Leomar. Se o meu irmão Leomar não pode, Leomar, eu preciso que você vá em casa me ajudar a carregar uma geladeira. Não tem ninguém. Você pode me ajudar? Pode, vamos lá e me ajuda. Mas se ele fala, opa, boa, posso, mas amanhã. Não, Leomar, eu preciso hoje. Vamos dizer amanhã para segunda então, obrigado. Mandou bem, é verdade. Obrigado. Suponhamos que é um domingo, tá? Você pode me ajudar a buscar a geladeira? Pode. Ou ele pode falar, eu posso, mas eu só posso terça-feira, que é o meu dia de folga. Não, Leomar, eu preciso hoje. Hoje. Ulisses, eu não posso te ajudar hoje. Leomar, eu não tenho ninguém, você tem que me ajudar. Ulisses, eu não posso te ajudar, porque eu só estou de folga terça-feira. Mas Leomar, você não quer me ajudar. Você não está vendo meu lado, Leomar? Vai chegar um momento que eu possa até irritar o meu irmão. E pecar, fazê-lo pecar por essa insistência. Eu estou pensando só em mim. A geladeira que espere terça-feira, ou que eu vá na rua e contrate um jovem para, me ajuda aqui, eu te pago tanto, me ajuda a carregar aqui. Vou lá no segundo andar, Samuel, me ajuda aqui, Benjamin, me dá uma força aqui. Um exemplo. Eu posso fazer o outro pecar de tanto eu insistir pelo meu interesse, pela minha ganância, pela minha vontade, por não entender as interdições que o Eterno vem fazendo, e ficar buscando sempre a minha vontade, o meu interesse, a minha vontade. Não, mas isso não é para mim. Aí eu afasto, não, isso aqui também não é para mim, eu vou por aqui, porque aqui está livre a área. Isso não é trabalhar em comunhão, não é suportar um ao outro, não é amar o outro, não é ter paciência. É fácil, um exemplo é fácil. Raquel, papai, quero isso. Não. Papai, quero isso. Não. Papai, quero isso. Não. Papai, quero isso. Raquel, se você falar de novo, você vai tomar um tapa. Uma criança de 4 anos. Mas e um adulto que é assim? É no mínimo vergonhoso. É no mínimo vergonhoso. É no mínimo vergonhoso. Colossenses, que eu não cheguei lá ainda. Precisamos entender que aquilo que eu preciso ou eu quero, não vai ser na hora que eu quero ou eu preciso muitas vezes. Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que suportar. Eu tenho que entender, é o momento, eu não posso. Se eu não posso desse jeito, eu tenho que fazer de outro. Para que eu não faça o outro pecar, porque o outro daqui a um tempo não vai querer nem chegar perto de mim. Colossenses 3, versículo, o que eu falei? 12, né? 12, isso. Versículos 12 até o 17. Portanto, como eleitos de Elohim, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quem está revestido por isso, com certeza, é uma pessoa generosa, não é verdade? É uma pessoa paciente, é uma pessoa calma, é uma pessoa centrada, é uma pessoa que pensa para agir, é uma pessoa que sabe esperar, é uma pessoa que sabe falar, é uma pessoa que sabe pedir, é uma pessoa que sabe ajudar, é uma pessoa que está ali, muitas vezes, pronta para qualquer atitude. Continuando, 13. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Eterno vos perdoou, assim também perdoai vós. E, acima de tudo isso, porém, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição.
e a paz de Elohim, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração e sedes agradecidos. A palavra do Mashiach habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Eterno com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Adon Yeshua HaMashiach, dando por ele graças a Elohim Pai. Efésios 4, vamos lá que dá tempo. Efésios 4, do versículo 7 até o 11 só. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Mashiach. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa? Ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Eu acho que eu anotei o texto errado, irmãos. Anotei o texto errado, perdão. Vamos a 1 Pedro, capítulo 4. Hã? 1 Pedro, capítulo 4. Do versículo 7 até o versículo 11 somente. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não estou falando do amor romântico não, tá? É o amor que suporta erro, tolera erro, é conivente com erro. Eu amo, ele é meu amigo, vou deixar ele fazer isso, vou ajudá-lo a fazer essa coisinha errada aqui que é pequenininha. Não é isso que eu estou falando não, aqui está falando não, tá? Eu li qual? 9, isso. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros conforme o dom de cada um, o dom que cada um. Ser mais paciente, não ser tolerante com e conivente com coisas que vão contra a palavra de Adonai. Simplesmente ouvir. E não simplesmente sentar, como a pastora fala, eu já não é a primeira vez que eu falo isso, sentar engordando, né, vai se engordando, recebendo, aí daqui a pouco a comida vem, começa, aí eu estou gordo, aí já não quer comer mais, porque está muito gordo, não cabe mais comida dentro, aí já começa a questionar o alimento, já não tem mais a capacidade de entendimento, de discernir as coisas, e aí começa não, esse alimento não é para mim, isso não é para mim. Esse ensino sobre tolerância está baseado na conduta de Eliezer, quando ele vai buscar a esposa para Isaac. Está dentro da Paraxá. Por quê? Primeiro ele recebe uma ordem de Abraão, uma fria, né? Exato, vai lá, busca uma filha para o descendente que Adonai escolheu. Exato. Você imagina o peso nas costas desse homem, carregando 10 camelos, se ele não voltasse com a tal esposa. Exato. Mas Abraão ainda vira para ele: agora, se ela não quiser, você vem embora. A única situação para ele era o seguinte... Que é direito dele questionar isso? Não, podia, eu digo se assim, ela não quiser, você está livre. Eu digo assim, normal. foi a única exceção, que Sim. se ela não quiser, você está livre. No mais, ele tinha que voltar com uma esposa para Eliezer. Eliezer vê Rebeca buscar água para os camelos, e a Torá diz assim, no capítulo 24... Gênesis 24. No versículo 21, está lá Rebeca tirando água para os camelos. Diz assim: o homem Eliezer a contemplava atentamente em silêncio, para saber se o Eterno havia tornado próspera a sua jornada ou não. Ele estava sendo tolerante com ele mesmo. Sim. Ele estava dando tempo para ele compreender se aquela tal indivíduo ali era ou não era a mulher que ele tinha que levar embora. Exato. Então ele ficou ali. Ele tolerou um camelo, eram 10 camelos para beber água. Você imagina que um camelo é uma caixa d'água na barriga de cada camelo, né? Exato. O tempo que aqueles camelos duraram para beber água, depois de uma viagem longa que ele fez, e aquele homem olhando e tipo assim, é ou não é?
Então ele foi tolerante no sentido de dar tempo à própria Rebeca de se mostrar ser a mulher. Exato. Aí entra a generosidade de Abraão, que ele carrega com ele, quando ele vai à casa do irmão dela e oferece aquele monte de coisa para levá-la como esposa. Só que ele observa que na hora que ele conclui o negócio do casamento, fica mais 10 dias com ela aqui. Exato. Ali ele é intolerante com o atraso de tempo. Exatamente. Ele ali não negocia. Por quê? É a mesma situação que você falou sobre a intervenção. Se as pessoas não compreenderem que a tolerância de Adonai, enquanto ele está em silêncio conosco, porque a palavra está sendo ensinada, aí Adonai está tolerando. Ele tolera o erro Agora, quando ele abre a boca e fala, cessa, negocia você uma semana a mais para ver se o pessoal vai se ajustar. Não. Você entra no mesmo problema de Eliezer. Se na questão dos músicos a gente não cessa no momento em que foi dado ordem, Exato. a gente ia ficar 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias e a situação não teria sido ajustada. Não, exatamente. Aí você tem que ser intolerante porque você começa a ocultar pecado. Você começa a se familiarizar e aceitar o pecado debaixo dos teus olhos. E aí você fica tolerante pro pecado. Exato. Aí, meu irmão, aí já você termina lá como os filhos de Eli. Ele foi embarrigando os filhos, foi embarrigando os filhos e foi tolerando. Ele já não sabia o que era pecado mais. Léo, leia o versículo 56 da Torá. Nesse mesmo capítulo, que é no 56. Ele diz, ele porém lhes disse, Eliezer, não me detenhas, pois o Eterno tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Se ele fica mais tempo, ele ia voltar sem Rebeca. Isso. Mas Rebeca querendo ir e ele incapaz de levar Rebeca de volta. Exato. Aí, meu amigo, aí não tem mais. ele teria encerrado Aí o passou, processo. perdeu tempo, É isso. pastor. É A isso que questão da precisamos tolerância é que muitas vezes exigem da casa uma tolerância além do que é permitido pela Torá. E aí querem que a casa abarque com os nossos pecados, Exato. passando a mão na cabeça, e aí não quer a correção no tempo da correção. Porque uma coisa Adonai ensina na palavra dele: quando o tempo da correção passa, ele julga. Isso. Ele não dá mais oportunidade. E a Então, sentença se a vem. casa não intervém, e foi por isso que nós lemos 1 Reis, capítulo 1, todinho. Se a casa não entra neste momento de intervenção da cidade, clamando a Adonai por um governo justo, e ela só pôde fazer porque se permitiu ser ajustada deste desgoverno que havia aqui dentro, não é deste, a situação dos músicos, foram inúmeras situações ao longo do ano. A gente ia estar aqui hoje, Ulisses, sendo tolerante com o governante que fosse eleito pela democracia. Ah, mas foi a urna que quis. E a gente ia começar a aceitar a destruição da cidade como uma consequência da democracia, quando foi uma falha nossa de intervir, sermos intolerantes com a ingovernabilidade do injusto. Se a gente não entra nessa situação na hora certa, no momento certo, aí Ulisses, são 4 anos tomando na cabeça aqui nessa cidade, vendo a cidade ser destruída, o trabalho que se faz na cidade morrendo, porque nós não soubemos ser intolerantes com a situação que peca contra a Torá. Exatamente. É esse o ponto aí, não tem muito Não tem o que fugir. negociar, entendeu? Não tem. E ele vem nos mostrando e vem nos ensinando. Tem mais algum versículo para ler, Leomar? Pela bênção dos retos. Qual? Ali, ó. Provérbios 11:11. Provérbios 11, versículo 11. Pode ler, pastor. Deixa eu ler. Aqui, ó, olha o 10. Na prosperidade dos justos, exulta a cidade. Perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos retos, se exalta a cidade. Mas pela boca dos ímpios, ela é destruída. Você tem que tomar a posição na hora certa. Isso. Nós não fizemos programa nenhum de nada. Não. Não foi feito nada. E quando passa o tempo, dá tempo de correr atrás? Acabou. Passou. Perdemos. Não tem mais tempo. Nós ainda estamos em tempo. Então, vamos nos questionar se determinadas atitudes em nosso meio, ou que nós estamos fazendo, elas condizem com tudo que o Eterno vem nos ensinando e vem nos mostrando Shabat após Shabat. E que nós sejamos tolerantes com aquilo que precisa ser tolerado, mas intolerantes com aquilo que não tem como mais suportar. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Obrigado, Pai, por esse momento, por essa manhã.
Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que tem derramado a nós, que Tu possa abençoar nossas vidas, ó Pai, e que Shabat após Shabat Tu possa estar nos mostrando o caminho para nós, ó Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Yevarei Adonai Vishmeleha, Yaei Adonai Panaveleha Viruneca, Issa Adonai Panaveleha Veasemeleha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach, amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua Messias, amém, Pai.